Considerar que com os 12 alunos e eu, estamos iniciando o encontro, já temos 4 minutos. Vamos lá, o Felipe ora com a gente? Oro. Vamos nessa. Senhor Deus, queremos agradecer por mais uma aula que se inicia, pedimos suas bênçãos para que possamos entender cada detalhe, que o professor Caio possa nos orientar para que possamos te servir de uma melhor forma. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Nós estamos aí com as nossas aulas. Eu não conversei com vocês a semana passada, fiquei tão envolvido aqui com as nossas conversas, eu não mostrei para vocês essa maravilhosa ideia que eu tive enquanto meditava nos nossos encontros, né? Deixa eu pôr aqui para vocês, vai aparecer daqui a pouquinho, que é a adequação do nosso conteúdo programático. Nós, como vocês sabem, semana que vem nós teremos aulas, sexta-feira, seria a semana sabática, mas nós consideramos semana sabática a semana que nós ficamos sem aula ali atrás, né? E aqui eu fiz o que eu chamei de adequação, atualização, ficou mais bonito o nome, atualização do conteúdo e com uma proposta para nós. E vai aparecer aí para vocês, depois eu posso postar lá no nosso Classroom. Veja, 20 de março, tá, eu vou deixar lá em cima, foram as aulas suspensas. Vocês estão vendo, né? Chegou para vocês? A tela? Sim, reverendo. Sim. Então, 20 de março foi a aula suspensa, aquela semana sem aulas, que valeu pela semana sabática. Daí nós fizemos o perfeito no dia 27, o mais que perfeito no dia 3, o imperativo hoje. A ideia é seguirmos para o optativo e assim por diante. Chega no dia 22 de maio, se Deus quiser, nós estaremos lá no seminário, embora haja vozes contrárias como chama? Na mídia, né? Mas se no dia 22 de maio estivermos no seminário, a gente faz um teste de vocabulário. Um teste de vocabulário valendo todo o vocabulário até a lição de orações condicionais. Então, é um teste longo, escrito, não é projetado, vocês recebem uma folha com muitas palavras, eu espero ter mais do que 50 palavras na folha. Vocês fazem e vale a primeira nota. Essa primeira nota, como vai ser? Esse grande teste somado com os pontos dos 2 testes que a gente fez até agora, né? Os 2 testes somam com esse teste de vocabulário do dia 22 de maio. Daí a gente tem 2 aulas de revisão para fazer uma prova no dia 9 de junho. Pergunta. Uhum. Uhum. Não vai dividir por 3. Vou tentar explicar melhor então. Aqueles 2 testes de vocabulário valiam até 0,2 cada um. Então, quem gabaritou os 2 já tem 0,4. A gente pega esse teste de vocabulário do dia 22, vai valer 10. Esse teste soma com as outras 2, dá a primeira nota. Como vocês... Não divide, soma com as outras 2. As outras 2, cada um valeu 0,2 cada. Então, por exemplo, se a pessoa tirar 9,6 nesse teste do dia 22 e tem 0,4 daqueles outros 2 testes, ele ficou com 10 na primeira nota. Mas ele tem 0,05 somando aqueles 2 testes. Aí tirou 7 nesse segundo
no teste do dia 22, a primeira nota vai ser 7,1. Tá? Então é soma e parou ali. Daí a nota da prova é a segunda nota. Aí essa nota soma com a primeira e divide por 2 para dar a média. Valeu. A ideia assim, é até que tentar ajudar, porque já que vocês estão ficando em dia com o vocabulário, que é a nossa orientação, em algum momento eu tenho que cobrar isso de vocês, além da prova em si, porque na prova as palavras aparecem, né? Mas não aparecem todas e às vezes vai cair um versículo na prova que você não lembra as palavras, mas você lembra do vocabulário, que você decorou o vocabulário. Então, faz o teste de vocabulário que dá a nota, dá mais uma chance de nota para todo mundo. Esse é uma proposta. Se nós tivermos dificuldades aí quanto ao retorno para o seminário, o teste de vocabulário já fica mais difícil, porque eu não me veio ainda na mente como aplicá-lo online. Mas eu sei que há outros testes que estão sendo aplicados por alguns professores, ou no nosso seminário ou fora, de múltipla escolha. Então daí a gente vai ter que inventar alguma coisa assim para as provas, se a gente não voltar à aula presencial. Tá? Acho que é por aí. Em outro parece meio boba a pergunta, mas vamos lá. Não, se é dúvida... vocabulário, o vocabulário todo até a lição 28, ou no caso, a 29, né? Até onde, se a gente até chegar... na aula, né? O optativo é o próximo já, né? 29? Nossa, isso aqui... É até o 29. Isso. Vocabulário até do 29. Vocês estão já fazendo, né? Fazendo a atualização a cada semana, revendo o vocabulário e tal. Então, vocês estão com ele pronto até o 28 hoje. Até a semana que vem seria o 29. Então, daí, lá para... Só isso, deixa eu ver aqui. Só isso é terrível, né? Não, tem o infinitivo ainda. Infinitivo e orações condicionais, veja. Vai até oração condicional, que é o 30, eu creio. Professor. Infinitivo 30, oração condicional 31. É só até o vocabulário 31. Obrigado. Tá, o Abel está tentando entrar na reunião aqui, não sei se Opa, o Abel e a Dani. E o Dani. Dani é o França, tá aqui. Obrigado por avisar. Já autorizei essa turma. Isso é uma proposta que eu já redigi. O que pode alterar são duas coisas. Uma coisa que pode alterar isso é a questão da saúde no país, e que então altere a volta para o seminário e a gente termine o semestre à distância. Então eu vou adequar também o tipo de teste que a gente vai fazer, procurando não prejudicar, mas também é óbvio, buscando que cada um esteja em dia com a matéria. Esse é um detalhe. O outro detalhe que pode fazer uma pequena alteração, eu não sei quanto a vocês se isso seria produtivo ou não. Dentro do programa de grego 4, a gente espera entrar num período que a gente vai estar fazendo traduções de texto, né? Ou seja, já vai estar fora da gramática. Então, a gente tem umas aulas que estaremos fora da gramática. Em outras palavras, a gente pode fazer também nesse semestre alguma aula de revisão do que está sendo visto até aqui, de parar, semana que vem é optativo. Não, semana que vem a gente vai fazer uma revisão até imperativo com as dúvidas que porventura estejam ficando no caminho. Essa é uma possibilidade. O primeiro ano pediu algo assim, e eu vou fazer com eles a semana que vem. De um lado, faz com que a gente fique com menos, por exemplo, vocabulário, pelo menos um capítulo a menos para a prova, mas, por outro lado, se a pessoa não aproveitar aquela semana, ou quase 15 dias,
para fazer a revisão é pior do que caminhar, porque como ela não aproveita para fazer a revisão, ela vai ficar de praticamente 10 dias sem contato com o grego. Ela vai ficar mais para trás e vai perder mais coisa do pouco que já tem. Então, nós não vamos decidir isso agora, aqui durante a aula, mas eu peço que, eu sei que vocês têm o grupo aí do WhatsApp, que vocês troquem alguma mensagem, se quiserem, façam um tipo de uma votação entre vocês, e daí o Thierry me passa, dizendo, olha, a gente prefere fazer uma revisão no dia 24 ou no dia 1º. 1º de maio não vai ter aula. A gente já vai ter uma semana sem aula, que é 1º de maio, sexta-feira. Então, às vezes, é preferível quem está precisando fazer a revisão aguardar aquele feriado, que vão ser 2 semanas sem aula de grego. E você fica fazendo a revisão, né? Então, é uma possibilidade, porque o perigo eu queria fazer a revisão, porque está difícil para mim. Só que durante aquela semana eu não estudo. Eu vou ficar para trás. O pouco que tem vai apagar da minha cabeça. Então fica aí a sugestão. Vocês fazem a conversa entre vocês depois, pode ser? Sim, professor. Professor, eu tenho uma dúvida. Esse calendário que o senhor colocou aí para a gente, ele só pode ser alterado caso a gente não retorne, né? Caso nós tenhamos que continuar aí online. Mas caso nós retornemos normalmente, ele vai ser mantido dessa forma como que o senhor mostrou para a gente. E esse é o meu objetivo, Tá certo. Porque, obrigado. E veja que ele já prevê 2 encontros, um no fim de maio, outro no começo de junho, de revisão, né? Porque a gente ganhou, na verdade a gente está ganhando 1 semana a mais de aula no semestre, porque eu ficaria fora 1 semana para um curso. A gente ia ter que fazer uma aula à tarde, tinha um rolo assim no outro programa, né? E eu não sei por que cancelaram o curso que eu ia fazer em São Paulo, né? Então eu estou com vocês aqui direto, né? Tá certo? Então, vamos lá. Agora já temos 19 alunos conosco. Vamos para os exercícios de hoje? Alguma pergunta no capítulo? Antes de entrarmos nos exercícios? Então vamos para os exercícios. Só uma observação minha agora, tá? Já que não havia dúvida, mas é uma observação no capítulo. Aquela colocação que eles fazem, né, os autores fazem, da ideia do imperativo presente com a ideia de ação do imperativo auristo, ou seja, o imperativo presente ligado mais a uma ação em andamento e o auristo a ideia de parar algo, alguma coisa assim, ela, segundo alguns estudiosos do grego, ela está baseada no uso popular do grego moderno. Foi um estudioso do grego, no fim do século XIX ou XX, que estava querendo descobrir como que fazer essa alteração do porquê o auristo, do porquê o presente, e viu alguém falando em grego para um cachorro que estava latindo, a ordem dada. Então, essa historieta você encontra na gramática do Mausse. O Mausse, como é de um grupo mais atual de trabalho com o grego, que faz parte de uma equipe aí, tipo do Wallace e outros gramáticos atuais, eles colocam em dúvida se no Novo Testamento, toda vez que você encontrar o imperativo no presente, tem uma ideia de ação, como ele descreveu aqui na página, deixa eu ver aqui, a partir da página 279, né, ordena que continue uma ação, o item 1, e na página 281, as conotações diferentes do auristo,
eles têm um pouco de dúvida quanto a isso. Ainda não parou-se de defender com unha e dente. Por que eu estou avisando isso? Porque vale a pena você ter o Wallace, e se você que comprou logo os 8 já tem em português, o ouro, no ouro tem o Wallace em português, e toda vez que encontrar o imperativo, no seu estudo, preparando um sermão, tal, consultar o Wallace. Consulta o Wallace e qualquer dúvida, dá uma olhadinha também no capítulo de imperativo no Mouse, que é mais resumido. Para não precisar ir para o púlpito e fazer uma afirmação peremptória lá, toda forte, em cima de um imperativo, e às vezes você constrói toda a sua mensagem em cima de uma interpretação que não é tão ampla assim, não é aceita por todos os gramáticos, tá? Só um alerta. E isso porque você vai achar isso nos comentários exegéticos. Em alguns comentários exegéticos você vai ver, aqui esse imperativo é imperativo presente, então é óbvio, só pode, daí vai dizer aqui, né, que conforme está na página 279 que eu falei, né, ele ordena que continue uma ação que já está acontecendo. Não sei, veja o contexto sempre, primeiro, tá bom? Isso é uma sugestão aí, e uma orientação pensando em exegese, não nas nossas aulas. Como isso é motivo de discussão, eu não vou pôr uma questão na prova forte assim. Tá? Pode ser que apareça uma questão parecida com essa, mas não serei eu que terei criado no provão. Embora até onde eu percebi com a nova comissão do provão, acho que eles vão evitar perguntas nessa linha. Né? Aqui você tem um imperativo presente no grego, a ação estava em andamento ou não? Aí eu acho que não vai ser não deve aparecer mais perguntas assim. Mas se aparecer e você não lembrar, é mais uma que você vai chutar no provão, né? Tranquilo? Podemos ir para os exercícios? Uhum. Sim. Uhum. 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 Certo. Nesse caso, você pode, porque, veja, a partir do momento que a gente entrou no subjuntivo, no participe, daí um pouco de subjuntivo no passado, mas especialmente quando a gente entra no participe, a gente vai vendo que uma tradução ao pé da letra nem sempre é suficiente. Tem que dar uma pintada aí, tem que dar uma colorida a mais no texto enquanto está traduzindo. Então, essas dicas aqui mostram a possibilidade de traduzir o imperativo. Agora, nota que essa não continue chorando, justamente é a interpretação de que, porque é um imperativo presente, ele está falando em cima de uma ação contínua, algo que está acontecendo, né, na hora. É uma interpretação possível, mas se for pegar numa briga com gramáticos, talvez você vai encontrar outros que vão discordar, mas é uma possibilidade. Se é uma possibilidade, a gente tem que aceitar na prova. Tá? Uhum. Isso. Agora, lembrando que, especialmente nesse caso aqui de imperativo, a gente continuará sendo um pouco mais exigente, ou continuar sendo exigente, mas não, quanto às pessoas. Então, se for segunda pessoa do singular, é tu, e se for segunda pessoa do plural, é vós. O você ou vocês será considerado meio certo. Tá? Valeu. Então, vamos lá. Mais uma outra explicação só. Ele pôs aqui para nós 3 ideias do auristo. O auristo
ingressivo ou incipiente, cada autor vai dando um nome, vamos ver aqui, auristo, ele pôs aqui, o ingressivo tem o constativo ou constatativo e o efetivo. Eu não sei se vocês pegaram essas ideias, né? E também a ideia distinta do auristo para o presente. Então, eu vou falar duas imagens que me passaram no passado já. Uma delas eu já compartilhei com vocês, que me ajudaram. Eu espero que ajude de alguma forma vocês também. A imagem da diferença entre o presente e o auristo é a ideia de um desfile. Você está assistindo o desfile está acontecendo e você está ali na beira da rua, da calçada, e o povo está passando na sua frente, né? A banda, o pelotão de oficiais, que está passando bem na sua frente. Esse é o presente. Você está ali e eles estão passando. O auristo, ele pode se referir a esse desfile com aquele dirigível ou com o helicóptero de uma rede de TV que lá de cima está filmando todo o desfile. E o desfile está acontecendo, mas ele está sendo visto como um todo. Esse seria o auristo, que ele chama aí o primeiro tipo, constativo ou constatativo. Está acontecendo e é uma geral de um movimento todo que está lá embaixo, mas ele está vendo lá, ele filma todo o acontecimento. Então, às vezes, o auristo é usado dessa forma. Agora, uma outra imagem que fala para nós uma diferença dos 3 abordagens do auristo, que é o auristo constativo, que pega a ação toda, ou ingressivo ou incipiente, que pega o início da ação, ou final, que pega lá a conclusão da ação, e aqui ele chama também de efetivo, dizer assim que vocês não conheceram o L. Rubens, então Michael Jordan. Michael Jordan era um bom jogador de basquete. Excelente. Vocês já viram jogar? Alguns de vocês viram o Michael Jordan jogando? Sim. Certo. Então daí a gente fala assim, Michael Jordan arremessou a bola para a cesta. Essa frase, ela pode ser aplicada quando você vê todo o lance dele dar o jump, né? Ele sobe, joga a bola e a bola vai e cai na rede, na cesta. Então todo esse lance, que é o auristo constativo, é descrito por essa única frase. Michael Jordan arremessou a bola à cesta. Porém, essa mesma frase pode ser usada para o momento que ele deu o jump e soltou a bola. Michael Jordan arremessou a bola para a cesta. Esse lance aqui é o auristo ingressivo, que começou a jogada. Pode ser a jogada toda, auristo constativo, ou o ingressivo, que é a hora que ele jogou a bola. E o auristo que ele chama aqui de efetivo ou final, Michael Jordan arremessou a bola para a cesta, está descrevendo a hora que a bola entrou na cesta, né, de chuá, de direto, né, nem bateu na tabela. Então você está vendo a bola entrar e fala, mas quem arremessou? Michael Jordan arremessou a bola. É o auristo efetivo, a hora que ela está entrando na rede e está descrevendo, Michael Jordan arremessou a bola. Então, no lance do Michael, a gente tem os 3 auristos. Quando você ouve o comentarista falar, Michael Jordan arremessou a bola, foi constativo? É que ele está contando tudo. Foi ingressivo, incipiente? Porque é a hora que ele jogou a bola, lançou. Foi final, ou como ele chama aqui também, efetivo, é a hora que a bola entrou na cesta. Então, o contexto vai dizer que tipo de auristo é. Às vezes, é possível. Outras vezes, você fica na interpretação do leitor, que é a sua interpretação, dizendo que esse auristo é ingressivo, é constativo. Tal. Vai depender do momento. Tá? Mas o autor pode usar o auristo para essas 3 imagens da ação. É uma ação realizada, tá? Mas é a ação completa, é o início da ação ou é o final da ação.
Esse é o que ele está explicando aqui na página 281 até o comecinho da 282. Tá? A letra A do item 2, auristo do imperativo. E isso não é só no imperativo. Essas ideias de ação do auristo são presentes sempre que o auristo for utilizado. Tá? Bom, agora a gente tem aí mais meio encontro, não, pouco menos de meio encontro, a gente tem 10 minutos para passar pelos exercícios e nós já vamos combinar mais uma coisa. Eu gosto de combinar as coisas antes para dar tudo certo, né? O Thierry está promovendo, está preparando para a gente aí o print da presença. Então, daí eu teria a lista de presença desse momento que a gente está conversando agora. Assim que cair, porque tem caído para mim nos 40 minutos, esse não é um Zoom pago, é o gratuito, assim que cair, eu enviarei um novo link para o Thierry distribuir para vocês. E eu vou continuar corrigindo até o último exercício. Se você for do pessoal que não tem mais dúvidas sobre os exercícios, que você está tranquilo e você não quiser voltar para o nosso encontro, você terá presença. Tá? Você já tem presença porque esteve junto com a gente no começo e o não retorno entende-se que você está tranquilo com a matéria. Agora, se você quiser retornar e ficar até o fim dos exercícios, será muito bem-vindo. Tá bom? E eu estarei por aqui com vocês. Então, vamos lá. Não compartilhei a tela ainda para vocês, né, do exercício. Ainda não. Agora tá aí? Ela tá aí já? Veio, chegou. Veio. Rimeis ho eku sate aparques en rumin meneto. Nota o ró que a gente tem que analisar. Às vezes a gente fala, esses risquinhos que ficam em cima da letra não são importantes. Então, óbvio que a gente já sabe que eles foram interpretação de quem trabalhou com o texto grego num passado super remoto. Mas nota aí que se ele não tivesse o acento grave, ele seria um artigo definido. Mas uma vez que ele está com acento, ele é um pronome relativo, né? E pela escrita é um pronome relativo neutro, singular. E ele pode ser acusativo ou nominativo. Ele será nominativo se for o sujeito do verbo. Ele será acusativo se ele for o objeto direto do verbo. O verbo é ekúsate. Qual é o sujeito de ekúsate? Rimeis. Rimeis, que está na oração. Veja, você tem o pronome pessoal da segunda pessoa do plural no nominativo. Então, ele é o sujeito. E ekúsate é um verbo na segunda pessoa do plural. Ficou super tranquilo para você achar o sujeito. Se esse é o sujeito, o ró só pode ser o objeto direto. Tá? Então, ele é acusativo. Pronome relativo, gênero neutro, caso acusativo, número singular, e vem de rós, que é o masculino dele, né? No vocabulário. O que? Pode ser o que, é uma boa tradução, eu acho, para isso, né? O restante está aí, acho que não tem grandes desafios. A novidade é o meneto. Meneto vem de meno, né? É verbo, veja as características, é o epsilon mais o tal, ele pede que a gente escreva desse jeito, né? O tempo é presente, o modo é imperativo, é a novidade do capítulo, por isso que tem o exercício. A voz ativa, terceira pessoa do singular, de meno. Então, o que vós ouvistes desde o princípio, em vós permaneça. Aí, é interessante. O que acham dessa análise? Vamos lá. Eu coloquei ao contrário, eu comecei por permaneça. Como que você fez? Permaneça? Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Certo, legal.
Minha já ficou Não tem problema, tá também. certo também. Tá certa a frase. Diga, Luiz Carlos. Vós, os que ouvistes desde o início, permaneceis nele. Ah, tá. Então aí deu escorregada, porque esse vós, os que, você pôs? Isso. Então, o ró, ele não está se referindo a rimeis. Ele teria que estar no plural, tá? Para ser vós os que ouvistes. Então, e o ele não tem ali também, né? Em vós permaneça. Isso. Agora, eu estou observando, eu estou entendendo que eu errei aqui num item só, em toda a interpretação. Onde que está o meu erro? Meu possível erro. É complicado, eu acho. Mas, veja, nós temos duas orações. Né? Uma oração, vós ouvistes desde o princípio. A outra oração, em vós permaneça. Esse ró está solto aí no meio, tanto no grego quanto no português, se vocês notaram que a gente pode pôr em qualquer lugar. Qual é a função sintática do ró? Ele é o objeto direto de ouvir ou ele é o sujeito de permanecer? De permanecer. Uhum. É o conteúdo do viu? Isso. Então, assim, o que em vós permaneça é a oração inteira, ela pode ser objeto direto de ecúsate, e o ró passa a ser o sujeito de meneto, como o Thierry falou. Se ele for o sujeito do meneto, qual é o caso? Nominativo. Tá vendo? Como o ró deve ser o pronome relativo, ele faz referência a uma palavra que vem antes dele, eu estou tendendo a interpretar o vós ouvistes desde o princípio, e o objeto direto ali ficaria quase que oculto, subentendido pelas orações anteriores, e o que ouvistes em vós permaneça. Olha, como é muito sensível essa diferença, e não vai mudar a tradução, eu deixo que você escolha aí e faça uma boa pesquisa, né? Eu fui pelo rumo primeiro, mas agora enquanto converso com vocês, eu estou na dúvida se eu ponho sujeito de meneto ou como objeto de ecúsate. Porque o objeto de ecúsate não seria inicialmente um pronome relativo. Se ele for o pronome relativo objeto de ecúsate, o sujeito de meneto é oculto. Tá? Só isso, só esse detalhe. Mas, esperando não ter atrapalhado demais a mente de vocês, eu sei que atrapalhei um pouco ao compartilhar a minha dúvida, vamos para a segunda aqui. Agapetoi me panti pneumati pistelete alá doki mazete ta pneumata ei ectu theu estim. Na tradução, alguma dificuldade? Uhum. Você colocou certo. Ele é adjetivo. Ele é um adjetivo substantivado, mas é adjetivo. Vamos corrigir aqui. Ele está fazendo às vezes de um substantivo porque ele não tem outro substantivo ali perto dele para ele estar qualificando. Não tem o artigo porque ele é vocativo. Vocativo não tem artigo. Então é um adjetivo funcionando como vocativo. Então é um adjetivo substantival, mas é adjetivo, você está certo. Adjetivo masculino, vocativo, plural, de agapetos. Mais alguma observação?
A forma no léxico de pisteuete, o senhor colocou autós. Não, eu não coloquei, eu não corrigi. Ah, Eu copiei e sim. colei. Daí você tá certo aí. Vou corrigir aqui. Opa, tem que pôr aqui. Obrigado. Mais alguma observação? Ah, isso prova mais uma vez que foi copia e cola. Dokmatsu. Professor, Oi. poderia ser se vem, mas examinais os espíritos, se vem de Deus? O são é por causa de Steam, né? É por causa do Steam. Mas o EC tem uma... Eu não entendi, o EC não é de dentro para fora? Pode ser. E assim, se são... É a origem que está querendo dizer. Pode. O Steam não é o mais importante, não? Porque o senhor traduziu são... Uhum. O que vai definir o que é mais importante aí? Porque o senhor falou do genitivo também. Sim, mas veja, o genitivo na tradução está contemplado pelo de Deus, né? Então você, ao traduzir, a tradução de vocês, quando se procedem, qual é a outra tradução? Se vem de Deus, são traduções já interpretativas. A minha foi ao pé da letra e que daí convida a interpretação, né? Então não há problema fazer de uma forma ou de outra, nesse caso. Tá? O segredo, ele põe, acho que ele pôs no rodapé desse exercício, né? Que ele nos faz lembrar, é que o verbo está no singular, por isso que na tradução literal, na tabela, eu pus porque Steam literalmente é, mas eu pus entre parênteses o são, porque nesse caso ele deve ser traduzido no plural, porque o sujeito é plural. Lembrando a velha regra de sujeito neutro plural, o verbo vem no singular. Tá? Obrigado. Eu não compartilhei a tela ainda com vocês, né? Não. Então agora, vamos, já que estamos todos de volta aqui, né? Exercício, esse aqui. Tá lá. Foi. Temos quase todos já estão de volta. Se eu der uma cochilada enquanto alguém tentar entrar, vocês me dão um oi, por favor. Já tem mais 2 querendo entrar aqui, né? Waiting room. José Maria Anderson conosco. Vamos para 3 então, né? Exercício 3. Jesus epenauto, hipage, repiste sucesso com C. Esses dias alguém me perguntou mais uma vez o fato de uma palavra ter 2 acentos, que é o caso de sessuken, se é um erro de edição do livro ou se está tudo certo. Se você conferir no Novo Testamento grego, você vai ver que não é erro de edição, tem 2 acentos mesmo, né? Por que 2 acentos? Ele puxa o acento da palavra ser. Ele puxou o acento do pronome da palavra seguinte para ele, convidando a leitura unida das duas palavras. Cesso com C, né? Cesso quem C. Por isso, inclusive, o acento é inclinado à direita. Ele é agudo e não grave. Tá? Então, na análise, eu copiei e colei tabela, mas eu espero não ter furado dessa vez, né? Na tradução, só lembrar dos 2 pontos, que substitui a vírgula do grego. Né? Jesus lhe disse, 2 pontos, vai, a tua fé tem te salvado, foi a minha opção para
o perfeito tem salvado, né? Tem salvado, e é o objeto direto ser. Aí você tem duas vezes o pronome da segunda pessoa, su e se, escritos de formas diferentes por causa das suas funções, né? Su é o genitivo que identifica de quem é a fé da pessoa que foi curada ou salva, e o se é o objeto direto, né, do verbo, né? Tem te salvado, tá bom? Algum outro detalhe nesse aqui interessante? Reverendo, você colocar Eipen, qual? Eipon. Normalmente o pessoal tem colocado Lego, mas Eipon. Não, Eipon é o. Boa pergunta, mas normalmente eles põem o Lego porque o Eipo vai ser sempre o auristo de Lego. Você não tem outra forma de auristo para Lego, né? Mas algumas gramáticas fazem essa outra opção que você fez. Minha maior preocupação é você saber que ali é o verbo dizer. Isso na hora da tradução. Porque essa tabela, por exemplo, dificilmente eu tenho pedido nas provas, né? Às vezes eu peço, mas no nosso caso aqui vai ser mais para identificar os tempos que a gente está estudando nesse semestre do que nos tempos dos semestres anteriores. No caso, Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, está errado? Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Essa é, inclusive, se eu não me engano, a tradução em várias versões em português. Salvou deveria estar no auristo no grego, né? Então, é aquela ideia, o fato do tem te salvado tenta fazer, ou tem salvado, tenta trazer para nós a ideia de ação do perfeito. Ele foi salvo já lá no passado e o efeito dessa salvação está presente nele, né? Enquanto quando fala salvou, parece que foi uma coisa que aconteceu só lá no passado. Essa é a interpretação dos gramáticos. Por isso que eu ainda fiz questão de usar essa expressão, tem salvado, né? Que é a sugestão tanto desses quanto também do Malce na tradução de perfeito. Fica mais calvinista até, né? Porque ainda tem isso. Né? A gente está aqui na aula, daqui a pouquinho eu até vou conversar com alguns amigos. Acabei de desligar uma ligação telefônica aqui, perfeito. Eu tive que explicar isso para ele. Mas fica mais calvinista. Bem lembrado desse detalhe. Veja, o verbo, todos traduziram como vai ou traduziram de outra forma? O hipagi. Legal. Porque às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de traduzir o imperativo. Tá? Então, o imperativo afirmativo, como que você chega nele? Você lembra do presente do indicativo, do tu e vós, e tira o S. Eu vou, tu vais. Tira o S, você tem o imperativo afirmativo. Vai. Jesus falou para uma pessoa só, é para o tu. Vai. Se ele tivesse falado para que ele fosse, né? Então, vá. Aí você lá do presente do subjuntivo, que eu vá, que tu vás, que ele vá. Então, vá ele. Tá? Isso é da onde vem essa formação desses tempos. Tá? Vamos ver aqui. 4. Me basileu eto rehamartia ento fineto rimon somati. Aqui a gente tem as análises e a tradução. Portanto, não reine o pecado no vosso corpo mortal. Por que no grego o vem depois do me?
conjunção pós-positiva não inicia a frase. Conjunção pós-positiva, é isso aí, Hudson. Então, conjunção pós-positiva não inicia a frase. Na tradução você pode pôr no começo, fica até, no meu entender, fica um pouco mais claro, mas no grego ela nunca vai começar a frase. No caso, não reine, veja, você está tranquilo que é a terceira pessoa, ele vem do subjuntivo também no português. Que eu reine, que tu reines, que ele reine. Então o imperativo vem de lá, reine. Não reine o pecado. Né? O sujeito aí é hamartia, o pecado. Não reine o pecado no vosso corpo mortal. Acho que não tem grandes segredos nessa tradução, né? Podemos ir para o próximo? Vamos lá. O tecnia nós não temos no nosso vocabulário, mas ele é uma ideia que vocês já conhecem como filhinhos. Um minutinho só, peraí. E você vem a palavra teknion, tá? A gente tem teknon, que é filho, criança, o teknion é o diminutivo para ele. Então, por isso, filhinhos. Mas a gente já faz direto porque lembra que é o último versículo da carta de João, né? Fica fácil para a gente. Guardai, a tradução vem justamente do presente, como eu falei. Eu guardo, tu guardas, ele guarda, nós guardamos, vós guardais. Tira o S, você tem um imperativo chamado imperativo afirmativo, né? De ordem positiva. Vai e faça isso. Então, guardai-vos dos ídolos. Tá? Da onde eu tirei o vos é do realtu, né? Que esse realtá. É interessante porque ele é um pronome pessoal da terceira pessoa. Eu pus ali entre aspas terceira pessoa, porque ele faz essas vezes, né? Você, para saber como que você o traduz, você tem que ver quem é o sujeito. Se ele é um pronome reflexivo e o sujeito é o vós, é o sujeito oculto de filaxate, vós, então guardai-vos, ou guardai a vós mesmos, né? Guardai-vos dos ídolos. Na explicação da tradução. Dúvidas ou tocamos para frente? O caso do realtar? Não, você foi certo. Guardai-vos. Você está certo. É acusativo. Ele é neutro e a forma é a mesma, tanto para um quanto para o outro. Ele é acusativo porque guardai a vós, né? A vós mesmo. Ele é o sujeito ainda está no oculto, né? Vós guardai a vós mesmos. Tá certo, já está corrigido ali, obrigado. Caminhando então aqui, férete auton pros me. Trazei-o até mim, trazei-o até perto de mim, trazei-o próximo de mim, próximo de mim. Eu fui observar, tem uma tradução que diz trazei-mo. Tá? Trazei-mo tá certo também, porque trazei-mo é trazei-o para mim. Trazei-mo. Você, acho que dificilmente usa essa expressão, mas é correto e não é problema falar trazei-mo aqui. Tá? Então, esse também, acho que esse aqui não tem segredo mesmo, né? Podemos seguir? Então vamos para o egeirete agomen. Veja, nesse caso, você tem um ponto sobrescrito aqui, né? Que tá vendo o pontinho aqui? Pede que na tradução você coloque, então, pelo menos uma exclamação, né? Da ordem dada, né? Levantai-vos, vamos. Né? Então, por que traduzir levantai-vos para egereis-te?
Aqui, ó. É imperativo, isso. Deixa eu até. Isso. Ele tá aqui, ó, o probleminha tá aqui. Achei. Não. Poxa vida, estou aqui. Eiro aqui, né? O tempo é presente, né? Isso. E o tempo é presente. Isso. E aqui é média. Podemos pôr média. Perdão, aqui é imperativo. Aqui média. E aqui está errado. É o epsilon. O epsilon ali onde eu tirei o outro, e aqui vai ter que ter um sigma teta, que não vai escrever porque eu estou com... Deixa eu resolver aqui meu... Aqui vai ser o sigma teta, tá? Eu vou pôr aqui... deu certo. Nossa, por que o epsilon não deu? A gente faz lá. Tá, aí. É isso aí. E aqui, eu só copiei. Já sei. Esse aqui foi um pouco antes de eu sair e deixei para corrigir hoje. Então, aqui você tem tempo presente do subjuntivo ativo primeira do plural. E a característica está no ômega, que é então, primeiro, porque traduzir levantai-vos, porque é médio, né? É um imperativo, levantai. Levantai-vos, porque pode ser levantai o copo, levantai a cadeira. Não, é levantai a vós mesmos, né? Fiquem em pé. Então, levantai-vos, né? Até se for levantar o copo ou a cadeira, não seria nem o egueiro, né? Seria o outro verbo. Mas aí é levantai-vos, você se levanta. Agora, como que eu chamo o uso do subjuntivo nesse texto? É o subjuntivo portativo, que a gente viu lá quando estudou o subjuntivo. É o subjuntivo que funciona como um imperativo. Nós não temos o imperativo grego na primeira pessoa do plural. Então, o que eles fazem? Eles usam o subjuntivo na primeira pessoa do plural para dar uma palavra de ânimo, né? Vamos embora, vamos comer, vamos jogar, joguemos, oremos, cantemos. Chama subjuntivo hortativo. E veja que no português é a mesma coisa. Quando você estudou lá e viu que imperativo, afirmativo, primeira pessoa do plural, vem do subjuntivo do português, do presente subjuntivo, né? Então é igual, se for ver. No caso do grego, a gente chama de subjuntivo hortativo, tá bom? Então aí a gente separa os verbos na tradução com vírgula, embora não haja no grego, mas é de bom alvitre fazer isso no português, e coloca a exclamação no final, que é aquele pontinho lá sobrescrito no grego, né? Levantai-vos, vamos! Mas ainda não, vamos aqui, tem mais um, né? 8. Vamos ver se esse aqui... esse fui fazendo aqui. Se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, eis ali, não acrediteis. Né? Então, tá aí a opção de tradução junto com a tabela. Essa tabela eu fiz bonitinho. Ufa, eu acho. Eu já joguei o id como interjeição. Se você classifica o id como interjeição, a tabela vai embora, chega na forma do léxico, você põe o id e põe a tradução. Você pode fazer, como ele também põe
no vocabulário é interjeição, mas na verdade é um verbo, porque é verbo mesmo. Então daí você vai analisar todo o verbo e na tradução literal você pode falar veja, olhe ou eis, tanto faz, tá? Porque ele trabalha como interjeição. Isso é reconhecido pelos gramáticos afora o id ou também o idu como interjeição. Tá? Uhum. Isso. É como está lá no início do vocabulário nosso, ele aparece no vocabulário dessa forma, né? Veja, imperativo de eidon, né? Uhum. Eu acho que não há grandes... veja, eu fiz tudo direitinho, menos aqui, ó. Eu copiei e colei lá de cima e não pus a tradução correta dentro do parênteses. Tá ali. Aqui e ali. Agora tá em ordem, corrigido, já posso transformar em PDF e enviar para vocês se vocês tiverem interesse. Posto lá no... Tá bom, eu vou postar lá no Classroom, tá? Ok. Tá. O Lucas, eu acabei de autorizar a chegada dele, ele estava na primeira aula já, só para não ficar com falta. Lucas, não, professor. Eu não estava não, eu estava com dificuldade com o meu computador, assim. Agora legal. É só para lembrar, o Thierry, por favor, a hora que você mandar os presentes, não esquece de pôr o Lucas que ele está presente, tá bom? Obrigado. Olha ele ali, feliz da vida, de óculos. É filho seu? É meu filho. Oh, maravilha. Que bom. Então, Lucas, a gente passou com alguns detalhes hoje. Eu compartilhei com a turma uma proposta de adequação do nosso programa com datas. Fiz uma proposta de discussão, se vocês acharem interessante, entre vocês aí, da gente ter uma semana para revisão, antes das semanas previstas de revisão, mas aí vocês vão discutir depois. E a gente corrigiu, passou pelos 8 exercícios, aproveitou para corrigir os meus erros e também esclarecer algumas dúvidas da turma. A proposta de adequação do programa e os exercícios eu postarei logo mais no Classroom. E daí, tendo algumas dúvidas, a gente pode ir esclarecendo agora aqui quanto aos exercícios do modo imperativo, tá? Se tiver mais alguma pergunta, no capítulo também. Então, assim, nesse exato momento, a gente está decretando que o básico a gente já fez hoje. Se você estiver satisfeito e quiser se retirar, pode sair, não pode deixar uma mensagem de tchau, pode falar um tchau e seguir para a vida, ir almoçar ou fazer outra coisa, namorar, não sei o que você vai fazer agora. Agora, se quiser, a gente fica até o término desse encontro, que nós temos mais 15 minutos e podemos esclarecer dúvidas no modo imperativo. Namorar só quem tem esposa, né, reverendo? Porque tem uns aí que tá sem, né, difícil. É uma situação difícil, nós temos que orar por eles, né, para que haja graça e paz para essas pessoas também, né. Sim. Uhum. Não é. Pode fazer. O correto é isso. E o melhor para fazer é pegar uma folha e ficar rabiscando, escrevendo. Faz só o presente e ativo, elege aí uns 3, 4 verbos, ou pode pegar o próprio eco e faça uma vez copiando do livro,
segunda vez copia do que você copiou, terceira vez faz de memória, quarta vez e confere, e quem sabe na quinta e sexta vez você vai fazer tranquilo. Fez isso, faça do presente médio passivo. Terminou o médio passivo, observe que há as semelhanças com o auristo, pelo menos no auristo ativo, algumas semelhanças. Então, daí você vai indo pelas semelhanças e trabalhando, mas sempre escrevendo. Olhou para a tabela para decorar, demora muito mais, dá muito mais trabalho e às vezes não dá certo. O melhor é no papel e escrevendo, né? É um capítulo relativamente longo por causa das ideias que ele dá até o 283. Daí chega nesse e vem as formas, né? Então, se você, ao revisar, eu sugiro um tempinho para as ideias do uso ideias de ação quanto ao uso do imperativo e depois gastar mais tempo em escrever as formas, né? Pegar um papel e ir rabiscando, tá? Uhum. Sim, sim, sim. Uhum. Isso. No vocabulário, ele reservou para a gente aqui várias partículas e advérbios para esse vocabulário. Eu achei muita coisa num vocabulário só de palavrinhas assim. Ele podia ter semeado entre mais de um capítulo, entrando com novas, mais lentas, né? Porque tem muitas coisas meio parecidas aí, né? Que atrapalham a gente. Foca um pouco mais nos verbos, especialmente nas expressões que apareçam mais de 50 vezes. Embora o em prosem é importante, aparece só 48 vezes, né? Mas aí são os desafios. Quem sabe essa parada proposta seria interessante para trabalhar essas diferentes tabelas do imperativo e as palavras do vocabulário do 28, fazendo a revisão até o 28. O importante é aproveitar as 2 semanas para fazer isso, porque não aproveita. Mas lembrando que sexta-feira, dia 1º, a gente não tem aula, né? É daqui 2 sextas. Então, se a gente parar a semana que vem, a gente vai ficar 3 semanas sem precisar estudar grego. Esse é o perigo, né? Se a gente aproveitar as 3 semanas para estudar o grego, a gente vai realmente recuperar, ter chance aí para o vocabulário e para as tabelas do imperativo. Como você falou, chegam as tabelas do optativo em breve, né? É só virar a página que chega lá. Então fica aí uma decisão para vocês, tá? Aproveitar essa semana para pegar as tabelas do imperativo, o vocabulário do 28 e voltar até o vocabulário lá de trás. Essa semana, se fizer isso essa semana, na outra semana, reforçar isso para daí, no dia 8, a gente está estudando optativo. Então na verdade, são 2 semanas aí para trabalhar com esses temas, né? Então, são as opções que a gente tem, né? Vocês conversem e vejam o que... Se bem que a gente tem aqui, tem 10 minutos, né? Querem conversar já e fazer a votação agora? Ou preferem discutir um pouco mais? Isso. Legal. Isso, tá joia. Ótimo. Obrigado. Ficou para o grupo aí a conversa. Quanto a... Alguma outra observação aqui? Sabedoria. The meeting will end in 10 minutes.
Acabei de receber a mensagem. Chegou aqui também. Ó, reverendo, eu acho que é isso pra mim, viu? Tá legal. Agradeço. Obrigado, Deus abençoe, viu? Valeu, André. Bom fim de semana aí, que Deus abençoe também. Continue preservado e guardado. Alguma notícia de corona perto de vocês, familiares? Aqui quase amigos nada. de igreja? Que bom, graças a Deus. Tranquilo. Deus Continua abençoe. assim. Opa. Bem. Até mais, tchau, tchau. Até, tchau, tchau. Beleza. Valeu, Matheus Canezinho, vi aqui um tchau. Obrigado, professor. Valeu, tudo de bom para vocês aí. Isso aí também. Até mais. Valeu, até mais. Valeu, Misael, Luiz Carlos. Valeu, Josemar, forte abraço. Agora que eu estou vendo algumas mensagens escritas, tem quem falou tchau, o nosso amigo Thierry está com Tiago capítulo 2, né? Não, 3, Tiago capítulo 3. Sim, vamos casar. Isso aí. Tá bom. Não, olha, realmente eu soube, houve uma pergunta aqui do Anderson, se a aula está sendo gravada, e eu não gravei, me disseram essa possibilidade, eu ainda não cliquei. Aqui, ó, record. Né? A de hoje não foi gravada, vamos ver se eu gravo a próxima, então. Desculpa aí. Estamos aprendendo, né? Devagarzinho a gente chega lá.